mas assim, pelo, né, também que eu conheci do trabalho do Brandt, seu, e também, né, do Luiz Leão, enfim, do Jorge, nessa perspectiva da saúde mental e a vigilância de saúde do trabalhador, né? Vocês construíram uma perspectiva crítica em relação ao a toda a escola de Christophe Dejoux, que teve uma influência e tem uma influência grande aqui no Brasil. E me lembro de perspectivas que vocês trouxeram, né, em relação a uma crítica da impossibilidade de reduziu a noção de sofrimento a uma dimensão de risco para ser erradicada do ambiente de trabalho ou higienizada do ambiente de trabalho, ou seja, essa aproximação entre a noção de higiene do trabalho e a higiene e a escola de Juliana de identificar sofrimento patogênico e transformar essa perspectiva numa música que seria inalcançável, porque você já trouxe aí antes dessa discussão de sofrimento ser algo ontogênico, inerente à dimensão humana, né? Então, me parece que vocês também construíram, abriram aqui no Brasil uma outra perspectiva, um outro olhar, no sentido de buscar essa construção da tão central hoje, que é a saúde mental, né? Como prática também no âmbito da vigilância. Era preciso deixar essa perspectiva inalcançável, né, de identificar sofrimento patogênico no ambiente de trabalho, né, e construir uma outra perspectiva de compreensiva, formativa, né, e de ação de mudanças reais do processo de trabalho do ponto de vista da vigilância. Não sei se também vocês trabalharam isso numa perspectiva forte ou apenas construíram um outro caminho possível. Pelo menos eu procurava, não? Encontrar, não? Quais são os pontos, os parâmetros que podem servir para melhorar o ambiente de trabalho, do ponto de vista saúde mental e demais, não? Se levantamos questões ligadas à organização do trabalho e que você não fala de saúde mental ou... Não, você vê que você pode puxar a legislação que te sirva de base para interferir nos ambientes de trabalho. Entende? Que esse era um ponto central, não? E aí, claro, aí tem a história dos que intervêm a partir do estresse, não? Luiz Henrique, que você insistia tanto, não? A partir do estresse, não? De controle do estresse. Mas que era uma tática empresarial já, não era uma tática dos trabalhadores, não? Entende? Porque para eles interessar a ginástica e tudo isto para garantir a produção, melhorar a produção, não? Entende? E como encontramos, era difícil falar de que quando você vai a realizar uma ação de vigilância, que instrumentos você tem nesse campo? E lembro que esse é o médico da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, que ele entrava pelo lado da violência, da última oficina. Entende? E fazia pensar isso.
E o pessoal de Rio Grande do Sul também tinha algumas alternativas que já me lembro, não? Entenderá? Mas nesse sentido que você está lidando com saúde mental, não? Mas não é saúde mental, está lidando com melhoria dos ambientes de trabalho, né? Mudanças na organização do trabalho, pressionar, enfim, a questão da assédio moral, por exemplo. Entra aí, não? Entende? Se você pode classificar como assédio moral e já está reconhecido no seu estado, não? E demais, a atuação, não? Então era mais nesse âmbito, viu, Paulo? E os comitês de empresa, enfim, todo esse papo, não, para entrar no Porque mérito. até mesmo essa perspectiva, né, na França, onde, né, Dejoux desenvolveu toda a sua escola, quer dizer, a vigilância em saúde e a vigilância em saúde do trabalhador não assim, a França não tem essa experiência no âmbito da saúde pública, como nós já comentamos aqui. O modelo é o modelo clássico da medicina do trabalho, da higiene. É aí essa relação. É nesse sentido que eu acho que vocês abriram uma perspectiva nova aqui, nessa construção para a vigilância em saúde do trabalhador, né? Se apropriar dessa problemática impressionante que é a saúde mental e suas consequências, seus efeitos patogênicos, etc. E realmente, né, é aquilo que também comentamos antes, essa construção da saúde do trabalhador aqui no Brasil, ela tem esse percurso, é no âmbito da saúde, propriamente dito, não no âmbito do trabalho e no âmbito dos métodos da medicina do trabalho e da higiene, enfim. Essa relação, me parece que vocês trouxeram, né, com a outra perspectiva, para pensar a saúde mental aqui no Brasil. Não sei, vocês... Eu lamento, mas a riqueza da discussão que tivemos nessas oficinas, entende? Não foi incorporada pelo Ministério, Jorge. Essa foi uma pena. Porque... A gente fizemos Luiz, eu fiz com o Luiz em 17 duas oficinas. Tentamos fazer um grupo lá em Santa Catarina com uma professora muito interessante, que agora me fugiu o nome, uma professora lá da UF, lá da psicologia do trabalho, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, com o sindicato dos psicólogos, com o sindicato do... a gente tentou fazer um programa nacional que finalmente a gente se conectou com a coordenação de saúde mental do Ministério, com a entrada do Temer. A gente descontinuou dentro lá da coordenação, ainda se tentou fazer um grupo com a Tânia aí da Bahia. A Tânia tentou ainda fazer alguns tipos de... Fiz uma oficina lá em Santa Catarina, tal, no Congresso de Epidemiologia, e depois murchou. Tem duas coisas que eu queria comentar da saúde mental um pouco, só para a gente... eu acho que é uma alternativa, que a gente abriu sim, de qualquer forma. Eu acho que ela está presente. Concordo, é isso mesmo. Ela não tá, ela pode estar latente, mas ela tá aí. E outra coisa, porque ela está permeada em várias lutas que aparecem focais ainda, de grupos. Mas ela sofre dois problemas, né?
de interface. Um é a dominação da clínica, da clínica psicológica da área de saúde mental. Então, você vai para o CAPES, vai para como está organizada a saúde mental na estrutura de serviços, ela é muito assistencial. Mesmo que seja, a luta dela é antimanicomial, mas continua assistencial. Então, toda essa discussão que a gente traz, inclusive nas próprias conferências de saúde mental, aparece um movimento contra isso, não é só nosso, não, viu, Paulo? É um movimento interno também, mas ele é latente lá, né? E ele é subsumido, ele some na discussão antimanicomial e, inclusive, invade nossos centros de referência de saúde do trabalhador, universidades, ambulatórios de saúde mental e trabalho, com essa concepção clínica de escuta individual, né, desse sofrimento, de trabalhar o indivíduo. E isso é difícil de romper, porque é um movimento muito forte, muito exitoso no sentido de uma naturalização dessa discussão clínica, né, de uma busca social de uma interseção aí clínica e do indivíduo na sociedade. Mas o trabalho não aparece, ele aparece como terapia, mas não como focos de organização desse sofrimento e dessas agonias e de perda de saúde, né? Concordando com você, ou seja, eu conheci de perto a experiência, o modelo francês, é centrado no âmbito institucional do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, é o modelo OIT bismarckiano, é um modelo que não tem nenhum protagonismo do Ministério da Saúde da França no âmbito da saúde do trabalhador. Se você necessitar avaliar as estatísticas na área de saúde do trabalhador, você vai buscar no Ministério do Trabalho todas as informações de acidentes do trabalho, de doenças do trabalho, acompanhamento, ou seja, é um outro modelo. E é nesse sentido, quando você tem a psicodinâmica do trabalho, a ergonomia, a escola francesa da ergonomia, a própria ergologia, há uma carência dessa aproximação com o âmbito da saúde pública na centralidade. Então, é nesse sentido também que eu acho que é por isso que essa construção aqui, e vocês, o INAI, sempre têm chamado a atenção, precisa encontrar o caminho da saúde, da centralidade da saúde nesse processo. E, no âmbito da saúde, a vigilância em saúde do trabalhador, né? Que é diferente da estrutura, vocês sabem, nós sabemos muito bem, das intervenções do Ministério do Trabalho centrado nas normas regulamentadoras, no modelo da OIT, que permite avanços, mas são extremamente limitadas as possibilidades de ações no modelo das normas regulamentadoras, no modelo da OIT. Então, é nesse sentido que eu acho que essa reflexão partiu dessa busca original e profunda, ou seja, não aceitou simplesmente contribuições vindas de outros países, sem passar por uma reflexão daquilo que é fundamental na perspectiva da saúde do trabalhador, do próprio SUS e da saúde do trabalhador no contexto do SUS. Eu lamento que nós não tenhamos registrado para valer as reflexões que tivemos nessas oficinas, né? Porque foram riquíssimas, riquíssimas, e eram do ponto de vista da saúde mesmo, né?
E, enfim, começamos, lembra, Luiz, que você estava começando o doutorado, quando fizemos aquela oficina em que chamamos as referências em saúde mental e trabalho do país, não? E aí estava Leni Sato, estava... Rossana Onoco. Enfim, foi uma discussão também a mulher de Campinas, Andréa Garban, que na verdade eu não sei se é de Campinas. Andréa Garbim, de São Bernardo do Campo. Garbim, São Bernardo. Márcia Espanhol, né? Falou? Márcia Espanhol, Márcia da PUC Campinas. Mas foram discussões muito importantes e elas ficaram muito questionadas e muito animadas, as pessoas, não? E foram com a partir daí continuamos, mas, enfim, todas as coisas eram um pouco à margem no Ministério da Saúde, não? Não, Minaia, você fez um... Eu acho que... Se lembra de um documento que você fez? Chegou a fazer um documento, a gente não conseguiu publicar, mas ficou numa... Quando a gente coloca que a saúde mental era uma prioridade, foi priorizada, com a saúde do campo rural, saúde mental e acidente de trabalho e algumas doenças específicas, como câncer e tal. Mas essas 3 linhas foram estabelecidas como prioridade. E tinha um documento seu que veio dessas oficinas, desse projeto, que fundamentava isso. Isso a gente não conseguiu publicar, na verdade, mas teve esse documento que sintetizava, inclusive, algumas linhas de ação, que é essa questão da violência, questão da você falou aí, o assédio moral. A gente agregou a discussão do retorno ao trabalho das pessoas que foram afastadas por problemas relacionados à saúde mental, com a discussão lá do Sereste da Bahia, que começaram a discutir uma discussão dessa uma certa invalidez relacionada à saúde mental e o retorno ao trabalho como uma das vias de estar discutindo. A discussão das metas, não como meta, mas como domínio de como formular as metas. Quer dizer, essas questões ficaram como formas de intervenção, como marcadas. Agora, isso até onde isso rodou, sinceramente, eu acho que Campinas continua com essa ideia. Não sei, tem algumas... Simone sabe melhor o que aconteceu com essa... Porque teve repercussão lá em São Paulo, com certeza. Teve repercussão lá em Santa Catarina também. Por mais que não tivesse andado maior, teve lá na Bahia também, aí no Celeste, lá com o pessoal não sei, o pessoal saiu do CESAT, mas com a Mônica, o pessoal lá, mas continuou a ter um grupo de psi importante. Jorge, só acrescentar um ponto nessa linha de raciocínio mesmo. Manaus também avançou, que foi convocada para a reunião, estava presente, avançou. Agora, ficou também, concordo que também, por exemplo, o pessoal lá de Pernambuco que vivia dizendo, não, aqui a gente vai fazer saúde mental, e não entrava nesse papo. Eu entrava no ambulatório de saúde mental e tinha tido toda uma experiência de ambulatório. Isso ficou partido. Mas fala, Luiz. Não, mas é só, assim, de um lado, acrescentar a isso que você está colocando, de outro, reforçar também o que o Minaui falou. Porque eu acho que essa breve síntese que o Ministério teve acesso, das linhas mestras que apareceram, né, nas oficinas, acho que foi a Luciana que ajudou na organização da oficina, estava lá fazendo relatoria, junto com o Minaui, que sintetizaram um pouco e mandaram. Mas a riqueza do encontro foi muito maior, realmente. E o primeiro, acho que a gente não tem o áudio, ou o segundo que não tem.
enfim, mas era para explorar o material em mais pormenores. Então, é claro que faltou perna da minha parte também para contribuir nesse sentido. Agora, depois eu tenho uma outra coisa para falar, dialogando com o que Paulo menciona. Por hora, é isso só. Acho que Simone quer falar também. Eu queria só falar dos frutos, né? A gente teve, naquela oficina que eu participei, estava a Andréia Garbim, a Nancy e a Eliana Pintor. As três, naquela ocasião, estavam em São Bernardo do Campo, né? A Eliana coordenava o Sereste, a Nancy era a diretora do departamento, e a Andréia também a Andréia estava na vigilância. Era isso, elas estavam juntas. Eu estava, assim, em São Bernardo, o secretário de saúde era o Arthur Chioro. Elas ali, no intervalo, já começaram a discutir, etc., e elas levaram lá para o município uma discussão integrada no projeto de cultura da paz, da coisa da violência, e aí elas levaram todo esse projeto que desenvolveram todo o tempo ali da gestão que elas ficaram. Elas faziam anualmente esse processo que era interinstitucional, e aí mobilizaram o movimento sindical para participar junto nessa discussão da cultura da paz no município, trazendo as questões da violência e da saúde do trabalhador, né? E foi daquela articulação ali. E a gente aqui no Estado também começa a fazer essa discussão, puxando para as questões de vigilância, né? Fizemos reuniões aqui com o tema da vigilância, o Luiz esteve até em um desses nossos eventos, né? Que a gente teve uma mesa para tratar de vigilância. É óbvio que é uma coisa que ela é mais a pensar a questão da assistência, né? E aí você chama os especialistas, é muito mais fácil do que pensar a vigilância, porque você vai tratar e chegar na questão da organização do trabalho, na gestão, né, daquela empresa, nessa questão da gestão de metas. Então, como que você aprende a realidade é um desafio, e como você muda a realidade é um desafio maior ainda, né? Você pode até usar metodologias para fazer o diagnóstico, né? Lembra que a gente sempre fala disso, né? A gente consegue fazer diagnóstico, mas e a mudança? Porque a mudança também depende aí do trabalhador estar junto e da gente ampliar as discussões. Mas eu acho, Minaio, que teve fruto, sim. A gente começa a fazer essa discussão mais forte localmente. Você falou, Jorge, você ia falar duas dimensões. A primeira era a dominação da clínica, da escuta individual, que tem um êxito, né, brasileiro nesse sentido de uma luta contra o manicômio, né, etc. Que isso é difícil de romper, tem sua validade, mas as dimensões do trabalho exigem outros elementos, além dessa compreensão do sujeito colocado na sociedade, a escuta qualificada, etc. O Paulo, na fala anterior dele, menciona, eu acho que tem mais a ver com o trabalho do Carlos Brant e do Carlos Minaio, a discussão do sofrimento como um bem do sujeito, baseado na psicanálise, e que faz a crítica do de jure. Então, eu colocaria isso num segundo ponto. Essa dimensão do Jorge tem um certo domínio da clínica. Depois a gente amplia, porque a experiência francesa também tem seu nível de validade, porque traz um elemento de análise coletiva do trabalho, que não foram eles que inventaram, mas é importante nessas abordagens do de jure, propriamente, a análise coletiva das situações de trabalho, já faz um avanço em relação à clínica, que é individualizada, pautada no sujeito isolado. Então, o método do de jure também muda. Uma contribuição teórica que eu acho importante situar, que o Minaio e o Brant fizeram na tese do Brant e no pós-doutorado, é de mostrar que, ainda assim, é limitada essa experiência francesa e essa teoria que é tão famosa aqui no Brasil, a de-juriana, porque ela se coloca, essa é a crítica do Brant, do Minaio, ela se coloca dentro de uma tradição, né, de patologização do sofrimento. Ainda que tenha ciência e que faça a crítica, ela não consegue avançar tanto. Ela tem o seu ponto de limitação. E você agora traz uma reflexão mostrando que o Minaio avança em relação à crítica teórica que fez do de jure, e traz a centralidade da saúde e da vigilância para esse campo discursivo e de práticas, que a gente já está chamando aqui saúde mental. Quer dizer, então tem avanços nesse desenrolar teórico-prático bem importante. Perfeito, Luiz. Eu queria apenas o seguinte,
longe a perspectiva de desconsiderar a robustez teórica e metodológica tanto da escola de Juliana quanto da ergonomia francesa, da ergologia, etc. Né? O que a questão aqui colocada foi exatamente a perspectiva de trazer a centralidade da vigilância e da saúde para o centro dessas dimensões da ciência e das práticas, das técnicas, no âmbito não só da saúde do trabalhador, mas da própria ergonomia, da própria ergologia. Ou seja, se você procura a perspectiva e as ações de intervenção, como você falou bem, de Deju, das experiências do grupo em torno de Deju, elas estão centradas na empresa e em perspectivas importantes de mudança da organização do trabalho. Mas não houve, que eu conheça, uma perspectiva de organização dessas práticas no âmbito da saúde, do Ministério da Saúde, porque o modelo é outro mesmo. Né? É um modelo centrado na perspectiva previdenciária. Quase 90% dos trabalhadores lá têm um contrato formal e, com isso, tem o direito à previdência social, à assistência, o seguro-saúde. E isso é o que orienta a relação com o Ministério do Trabalho e as intervenções públicas. É nesse sentido. Então, dessa forma, teoricamente, e das produções científicas, lá na França, você não encontra a perspectiva da vigilância em saúde, da vigilância em saúde do trabalhador, no âmbito da experiência teórica e metodológica dessas escolas. Enquanto que aqui vocês precisaram construir esse outro olhar, essa outra perspectiva, né, para centrar nesse processo de construção da própria saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública. É mais nesse sentido, né, que me parece foi esse entendimento do esforço enorme que vocês estão fazendo nessa perspectiva.